Estamos de volta com o nosso programa, né, o Você na TV, e agora no nosso quarto bloco você vai conferir o nosso quadro aí, Fica a Dica. E hoje a gente está recebendo aqui, né, no nosso programa o Dr. Fernando Aguiar Menezes, né, que ele é fisioterapeuta e é especialista aí na área de ortopedia, traumatologia e na área esportiva. Doutor, é um prazer receber o senhor aqui no nosso programa, no nosso quadro. Muito obrigada pela disponibilidade. E para a gente começar, já que a gente está falando sobre fisioterapia, por que uma pessoa procura um fisioterapeuta? Qual que é essa necessidade? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Normalmente, Lorraine, as pessoas procuram a fisioterapia por estar sentindo alguma coisa, ou dor ou alguma limitação de movimento. Normalmente são essas duas coisas que as pessoas procuram um serviço de fisioterapia. Então, aparentemente, estou sentindo uma dor, então procura um fisioterapeuta. Sim, né? Eu costumo dizer que normalmente quando as pessoas não têm nenhum sintomas, não sentem nada, elas não vão atrás do fisioterapeuta, né? Mas quando elas estão portando de algum sintoma, que é a dor, que elas estão com alguma limitação de movimento, é a hora que eles procuram a gente. Então, cabe a nós, fisioterapeutas, tratarmos dessas pessoas, eliminarmos esses sintomas. Doutor, uma curiosidade que muitas pessoas às vezes comentam é se caso eu estou sentindo alguma dor, eu posso procurar diretamente um fisioterapeuta ou eu tenho que passar por um médico, um ortopedista para ele estar fazendo uma avaliação e me encaminhar? Olha, o fisioterapeuta, ele tem a formação para fazer um diagnóstico cinesiológico funcional. Então, a partir do momento que ele ouve a queixa do paciente, a história do paciente, ele tem capacidade de avaliar esse paciente, diagnosticar e tratar. Se é necessário pedir algum exame complementar, ele pode também solicitar que ele procure o médico, né? Exames esses como um raio-x, uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética. Mas nós somos e temos condições de avaliarmos, tratarmos esse paciente. Então, necessariamente, eu não preciso passar pelo médico, eu posso ir diretamente ao fisioterapeuta. Sim. No caso do senhor, eu sou fisioterapeuta, né, e trabalho na área da ortopedia, traumatologia e esportiva. Dá para o senhor explicar para a gente um pouquinho qual que é a diferença, né, da atuação dessas áreas? Normalmente, as pessoas que nos procuram dentro da área da ortopedia são esses pacientes que têm queixa de dor na coluna cervical, quem tem queixa de dor na coluna lombar, que tem uma tendinite no ombro, que tem uma bursite no quadril, que tem uma metatarsalgia ou um esporão de calcâneo no pé. Então, isso são quadros que estão dentro da ortopedia. Nós tratamos e recebemos também, dentro da traumatologia, aqueles pacientes que são submetidos a uma cirurgia por um trauma, né? Ele joga bola, torce o joelho, rompe o ligamento, opera. Então, isso é um trauma. Ou então ele caiu, se acidentou de carro ou de moto, fraturou alguma região do seu corpo, e ele nos procura. Então, esse tipo de paciente também é muito comum no nosso dia a dia, em qualquer serviço de fisioterapia. E os esportivos, no caso, são? Sim, são os atletas, né? Tanto os atletas de final de semana, como os atletas profissionais, né? Eles também se machucam, eles têm lesões musculares, eles têm lesões tendinosas, eles têm luxações, né? Eles têm dores na coluna também, né? Então, esses atletas também nos procuram para justamente nós podermos reabilitarmos e colocarmos eles novamente em condições da prática esportiva. Doutor, hoje a gente vê que é normal, assim, até pela questão de como que as pessoas estão vivendo, a gente vê pessoas que realmente sentem muita dor na coluna, né? Assim, dores, situações críticas. Através da fisioterapia, é possível a pessoa eliminar essas dores, melhorar a sua condição e até evitar alguns tipos de medicamentos? Com certeza. Através de orientações, hoje todas as pessoas e muitas das pessoas trabalham muito sentada. A posição sentada hoje, por tempo prolongado, é uma das condições que mais acomete os problemas de coluna na pessoa, né? Então, a gente está sempre orientando as pessoas a estarem mudando de posições de hora em hora. Então, se ela trabalha o dia todo sentado, que ela levante a cada hora, movimente ali dentro do seu trabalho de novo, volte, sente novamente e a cada hora ela vai mudando um pouco de posição, para ela não chegar a ficar muitas horas, né, sentada, que é uma das posições
que mais acometem os discos intervertebrais, que são umas estruturas que ficam entre as vértebras, né? Como se fossem os amortecedores que ficam na nossa coluna. Essas são as estruturas que dão dor nas pessoas, nos pacientes. As pessoas costumam achar que fisioterapeuta trabalha mais com as pessoas idosas, né? Acha que os jovens, hoje em dia, ninguém precisa desses tratamentos. Mas acontece aqui em Governador Valadares de ter pessoas novas que também procuram, que já sente dor, até por essa questão, igual o senhor está falando, de postura, o dia a dia, né? A forma como trata certas situações. Nós estamos abordando aqui a área da ortopedia, da traumatologia, do esporte, né? Mas a fisioterapia hoje ela atua em todas as áreas, né? Desde uma criancinha que nasceu com um atraso motor, com um problema cardíaco, com uma deficiência respiratória, né? Essa criança também ela necessita da ajuda do fisioterapeuta. O fisioterapeuta hoje é um profissional que atua em todas as áreas da medicina, né? Então, não só o esportista, não só o idoso, todas as pessoas hoje necessitariam de alguma forma ou de alguma orientação do fisioterapeuta, como forma de prevenção. A gente está falando até como forma de prevenção, e já que o nosso quadro é o Fica a Dica, o que o senhor pode estar abordando, relatando para as pessoas, né, que estão assistindo o nosso programa, para estar evitando, né, acontecer alguma coisa e ter que procurar um fisioterapeuta, para poder ser um meio de prevenção mesmo? O exercício físico hoje é uma das coisas mais importantes na vida da pessoa. Nós fomos feitos para nos movimentar e não para ficarmos parados, né? Então, de acordo com o que a pessoa gosta de exercitar, o exercício que ela se identifica mais, é importante que ela pratique esse exercício, né? Então, o exercício ele vai prevenir, ele vai relaxar os músculos, ele vai aumentar a circulação das articulações, ele vai melhorar o seu batimento cardíaco, ele vai te relaxar, ele vai te desestressar. Então, a prevenção aqui é exercitar, né? Seja o exercício que a pessoa goste, mas o importante é o movimento, é o exercício diário, ou pelo menos 3 vezes na semana. Então, fazer 3 vezes na semana já vai estar contribuindo. A pessoa que faz uma caminhada, ela tem mais ou menos uma duração que ela possa estar fazendo, ou eu posso fazer 10 minutos, 15 minutos? Toda pessoa que vai iniciar um trabalho de exercício físico, ela precisa iniciar de uma maneira progressiva, né? Se ela é sedentária, não tem atividade nenhuma, ela tem que sim começar com 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, até ela atingir o tempo que ela achar necessário, né? Mas ela tem que iniciar de uma forma progressiva. Doutor, até falando na questão da atividade física, que é algo que realmente é importante, que contribui bastante, eu já ouvi relatos, até inclusive na minha família mesmo, de pessoas que tinham problema na coluna e que falavam que quando fazia alguma atividade física, caminhada, que sentia mais dores, que piorava. Existe isso de, dependendo da situação, do diagnóstico da pessoa, ela não poder fazer uma atividade física, algum exercício? Sim, é aí que essa pessoa precisa de estar procurando um fisioterapeuta, que é o profissional capaz de avaliar e tratar previamente esse paciente para liberar qualquer limitação nele, para que ele possa ir lá exercitar a sua atividade física, como, por exemplo, né, a caminhada. Se uma pessoa tiver, por exemplo, uma lombalgia, que é uma dor na coluna lombar, e ele tiver limitado nos seus movimentos, a hora que ele for caminhar, ele vai ter dificuldade, né? Então ele precisa primeiro fazer uma fisioterapia, ele ser desbloqueado, ser liberado aquela articulação que está limitando ele, para depois ele ir lá e dar continuidade à sua atividade física. A alimentação também interfere ou contribui de alguma forma na questão da fisioterapia e também da atividade física? Olha, diretamente não, né? É lógico que tem determinados alimentos que contribuem às vezes para você ter mais encurtamento muscular, né? Hoje em dia a gente sabe assim que refrigerante, muita carne vermelha, isso não é muito bom para a musculatura, tá certo? Então, de uma forma indireta, não é favorável, né? Então, de qualquer forma, é sempre bom, a partir do momento que você está diante de um tratamento, assim que você termina esse tratamento e você está liberado para a prática de novo esportiva, que você passe também por um nutricionista, né, para que você saiba que alimentação que possa contribuir até na sua progressão, no seu desenvolvimento, né, daquela atividade.
Doutor, a gente já está chegando aí no final do nosso quadro, e então, assim, a dica que fica mesmo é a prevenção. Hoje a medicina deveria se voltar muito mais para a prevenção, né? A prevenção, ela diminuiria muito os problemas nas pessoas, muitos gastos nas empresas, né? Se essas empresas fizessem trabalhos de prevenção, atividades durante o período de trabalho dessas pessoas, se preocupasse com essa área de prevenção, né? E não só as pessoas das empresas, mas todo ser humano, né, que deveria fazer alguma atividade, né, como forma de prevenção. Né? Você preveniu, você evitou lesões. Doutor, então eu queria agradecer a sua participação, hein, sua disponibilidade, foi muito bom esse papo. E sempre traga pra gente aí algumas novidades, algumas dicas importantes aí. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês conferiram aí, então, né, um bate-papo aí com o Dr. Fernando Aguiar Menezes, falando um pouquinho pra gente aí, né, na área da fisioterapia, a prevenção que a gente deve ter e, claro, né, gente, continuar exercitando atividade física, né, não ficar sedentário, porque isso é uma forma mesmo de prevenir e de ter um hábito de vida melhor, mais saudável. O nosso programa está chegando ao final e se você quiser participar e mandando seus vídeos, é só entrar no site www.superinews.com.br ou então você pode ligar aqui na nossa central no 3340-0008. Eu queria agradecer a sua participação, a sua audiência, você que vem ligando aqui, né, na nossa central, prestigiando o nosso trabalho e elogiando. Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.